E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Vamos lá para a questão mais difícil em relação à biologia desse exame de qualificação. Vem comigo porque eu vou te explicar nos detalhes para você entender de fato essa questão, porque ela não é fácil de entender, pessoal. E ela não é fácil por um simples motivo: a questão não é bem elaborada. Ponto, entendeu? A questão, obviamente, ela traz um tema que não é dos temas mais falados, vamos ser sinceros, beleza? Não é dos temas mais cobrados, vamos ser sinceros, né? E apesar de já ter caído algo semelhante no Enem, tá? Mas de qualquer forma, ela acaba sendo difícil por isso e porque ela é extremamente mal escrita, na minha opinião. Foi uma questão mal elaborada. Mas claro, você está lidando com vestibular, você tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Afinal, pessoal, você não vai ter só questões maravilhosas e super bem feitas o tempo todo. Inclusive, já vou até deixando um recado, né? Teve algumas questões da UERJ em Ciências da Natureza que não foram tão bem elaboradas, podiam ser melhores, né? Como, por exemplo, a questão da ligação química, a questão que foi anulada de física, né, dos trens, beleza? E essa questão extremamente mal escrita, né? Difícil de você entender o que ela está querendo dizer, né? A verdade é essa, beleza? Mas vem comigo, eu vou explicar tudo bonitinho, dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, já dá essa moral aqui no canal para que eu possa explicar e você, né, possa, de fato, dar essa valorizada aqui pro profissional, né? Vamos lá, pessoal, estamos falando do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2026. Lembrando, cada questão resolvida desse exame de qualificação vai estar numa playlist chamada Gabarito UERJ 2026, primeiro exame de qualificação. Quando a gente tiver o segundo, vai ter outra, Gabarito UERJ 2026, segundo exame de qualificação. E por aí vai, beleza? Ou seja, cada exame de qualificação tem uma playlist específica. Dá uma olhada nas playlists. Outra coisa que eu gostaria muito de informar para vocês é que as questões discursivas eu já vou começar a resolver lá para membros do canal, beleza? Então, resolvendo, deixando tudo bonitinho, dando os bizus do que você deve buscar para resolver. Vou deixar bem completo, então busque ser membro do canal, porque aí você vai ter acesso a essas informações. Fora isso, você está vendo aqui do lado, tem aí o TikTok, tem o Instagram, que você pode estudar por essas redes sociais. Tem postado quizzes, entre outras informações para te ajudar. Fora isso, olha lá, hein? Tá vendo aqui em cima? Esse link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E quando você acessa, você pode ter o curso Biologia para Vestibulares, com aulas objetivas, né? Exercícios objetivos e discursivos também, né? Você pode ser membro do canal, e eu já dei o bizu aí, né? Do que como é importante para você. E você pode também resolver exercícios. Olha lá, são mais de 4.000 exercícios objetivos, todos com gabarito comentado e todos categorizados aí entre temas. Galera, são muitas questões, não são nem 10, nem 15, 20, são 100, 200, 300, é muita coisa lá para vocês, beleza? Então, poxa, você pode treinar o quanto você quiser para te ajudar e nunca mais ser surpreendido por questão de vestibular. Fora isso, você pode ter acesso ao material didático junto com os exercícios. Parte teórica e prática, tudo junto ali, ó, tudo bem bonitinho, bem amarrado. Ou até, se você preferir, você também pode ter acesso às questões discursivas, onde cada questão tem uma caixinha de resposta para você escrever e depois comparar com o gabarito, beleza? Então, poxa, tudo para poder te ajudar. E vai por mim, tudo isso está num precinho muito bom, super acessível, ok? Vamos lá para finalmente a questão e polêmica questão 40, né? Aí você está vendo a imagem de um saguizinho, né? Beleza? De acordo com um estudo, parte de filhotes de micos da espécie Calitrix hulliculi, né, originados por meio dos espermatozoides de seus genitores masculinos, possui gametas com material genético idêntico ao dos seus tios, sendo estes os irmãos gêmeos dizigóticos dos genitores masculinos dos filhotes. Trata-se de uma condição genética denominada. Cara, eu sei que quando eu peguei para ler essa questão, eu li algumas vezes, tá? Algumas vezes. Não foi fácil não, entendeu? Não foi fácil não, você entendeu? Uma linha de raciocínio. Para mim, está completamente mal escrito. Podia escrever de uma forma mais clara, né? Mas que fizesse mais sentido, tá? Mas vamos lá. A gente tem que destrinchar essa questão.
Então vem comigo. Primeiro eu quero pegar essa informação aqui. São originados por meio de espermatozoides de seus genitores masculinos. Ou seja, são originados através dos pais, beleza? Claro, pai, né, com a fêmea, né, e tudo mais. Só que, né, eles têm gameta com material genético idêntico ao tio, ou seja, o pai tem material genético idêntico ao tio, beleza? Ou seja, ao irmão desse pai, perfeito? É isso, tá? E aí ele fala também que eles dois, tanto o pai quanto o tio, são irmãos gêmeos, dizigóticos, ou seja, não são gêmeos idênticos, tá? É isso que ele está falando para você, beleza? Então, ó, vamos pegar informação por informação para você se situar na questão, beleza? Primeira informação, filhotes são originados pelos pais, beleza? Foram os pais que liberaram o espermatozoide para ter a fecundação e tudo mais, gerar esses filhotes, ok? Outra, os filhotes têm DNA dos tios, não tem dos pais. Olha que coisa louca, né? Ele está falando que o DNA deles, a parte masculina, é dos tios e não dos pais, beleza? E outra, pai e tio são gêmeos dizigóticos, ou seja, são gêmeos, vieram de uma mesma linhagem, né, de gestação, mas eles não são iguais, não compartilham o mesmo material genético, perfeito? Show de bola? Então, sabendo disso, a gente, montando o cruzamento, olha como é que fica. Os pais são gêmeos dizigóticos, então é essa representação, né? Quando a gente monta um heredograma, né? E aí um deles, que seria o pai, cruzou com a fêmea, beleza? E gerou essa ninhada aí de filhotes. É isso que ele está dizendo, tá? Só que essa parte aqui que é importante, entendeu? Essa parte dos gêmeos dizigóticos. Por quê? Eu vou explicar agora. Quando a gente fala dos tipos de gravidez entre gêmeos, né? Sejam eles dizigóticos ou monozigóticos, a gente tem, né, gestações diferentes. Por exemplo, eles podem ter a placenta completamente separada, né, e as bolsas amnióticas também, ou seja, cada um com seu cada um. Eles podem ter bolsas amnióticas distintas, mas compartilham a mesma placenta. E eles podem ter também a mesma placenta e a mesma bolsa amniótica. Rapidinho, deixa eu só botar para carregar, porque senão a bateria vai para o espaço, né? Poxa, imagina no meio do vídeo. Ah, ajeitei agora, beleza? Show de bola. O que acontece? Poxa, a questão ela não falou isso para você. Não falou, tá? Mas eu tô pegando aqui os meandros da questão para a gente conseguir relacionar de fato a resposta, tá? Então, nesse caso, ora, provavelmente a gente teve esse tipo de gestação no caso da avó, né? Entendeu? Não é nem do tio nem do pai, da avó que gerou esse tio e o pai, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Né? Por que isso? Porque eles são gêmeos dizigóticos, então provavelmente, né, tem bolsas amnióticas distintas, mas provavelmente eles compartilharam a mesma placenta. E por que eu digo isso? Porque, pessoal, se o pai ele tem espermatozoide com material genético do tio, ocorreu basicamente uma troca de células, entendeu? E essa troca de células só poderia acontecer por via placentária, entendeu? Então, o que acontece, né? Por algum motivo, e a gente não sabe dizer porque, nem a ciência sabe dizer ainda, né? Partes dessas células do tio passaram para o pai, fizeram a parte da composição estrutural do pai e ficaram alojadas aonde? Na formação dos gametas, ou seja, provavelmente no testículo desse pai. Perfeito? Show de bola? Do saguizinho pai. E o que eu quero dizer isso é porque a gente chega na resposta. A resposta é quimera, e aí eu vou explicar o porquê. Bem, quimera ela vem da mitologia grega, quer dizer, né, um animal feito por várias partes de outros animais, como você está vendo nessa imagem aqui onde está a seta, beleza? Mas a quimera, ela acontece sim entre animais, entre, né, seres vivos. Não dessa forma, obviamente, pô, vai ser leão com cabra, com dragão, não é nada disso. Tem que ser com seres da mesma espécie, né? Então, a quimera que a gente coloca são indivíduos que apresentam células geneticamente diferentes às dele, entendeu? E isso só pode vir do quê? De uma transferência dessas células, tá? Então, olha só, um exemplo aqui que está mostrando. Eu tenho espermatozoide e óvulo, outro espermatozoide e óvulo,
cruzaram, geraram dois zigotos diferentes, né? Fecundação, coisa linda. Só que por algum motivo esses dois zigotos, eles se fundiram, entendeu? Então isso é uma quimera. Ou seja, a gente tem células de um indivíduo, células de outro indivíduo, perfeito? E essa quimera faz com que a gente tenha aí indivíduo, né, com material genético de um cruzamento, material genético de outro cruzamento. Beleza? Show de bola? Só para a gente, né, acabar diferenciando, que pode te levar à dúvida, o quimerismo do mosaicismo, tá? Quimera, como eu falei, eles vêm, né, de células, né, um ser tem células diferentes dele, entendeu? Tem células de outro ser, sacou? Obviamente da mesma espécie e tudo mais. Quando a gente fala de mosaico, significa que um tipo de célula, né, ocorreu uma fecundação, um embrião só, e um tipo de célula foi alterada por algum motivo, mutação, seja o que for. E ela gerou um mosaico, ou seja, algumas células, algumas partes desses indivíduos vão ter essas células alteradas, beleza? Mas nota, a célula alterada é a célula daquele indivíduo, não é de outro indivíduo. Por isso a gente tem mosaico, entendeu? Quimerismo não, já é bem diferente. Eu tenho um material genético todo diferente, perfeito? Show de bola? Então, aí tá a explicação, quimerismo, mosaicismo, dá no mesmo, tá? Vou pular. Então, nesse caso, pessoal, eu quero mostrar para vocês que, na verdade, não são os filhos que são quimeras. O gabarito é letra C, tá? Mas não são os filhos que são quimeras. Quem é quimera é o pai, entendeu? E por ele ser quimera, ele tem células do tio e essas células do tio, né, são que formaram os gametas desse pai. Ou seja, pessoal, olha só que coisa interessante. Biologicamente, esses filhos não são filhos do pai, são filhos do tio. Apesar de ter o pai que ter consumado o ato, entendeu? Para engravidar a fêmea. Perfeito? Olha que coisa louca, né, em relação a essa questão. Sacou? Mas enfim, o gabarito de fato é letra C. A questão para mim está mal escrita, poderia ser escrito de uma maneira mais clara, mais simples, né? Mas de qualquer forma, né, não tira a questão como errada ou, né, entre outras coisas. A questão está certinha, gabarito letra C. Consegui desmistificar, consegui explicar para você, né, a questão toda? Poxa, comenta que isso é muito importante para o canal. Isso me ajuda a entender se de fato eu estou conseguindo passar o conteúdo com qualidade. Beleza? Fora isso, não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho, dá essa moral aí, porque aqui, poxa, eu tenho que fazer o máximo para poder ajudar. E quanto mais você der o like, né, e tudo mais, você vai fazer com que esse vídeo se torne importante para que outras pessoas que tenham dificuldade possam também acessar esse vídeo e acabar entendendo o conteúdo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero muito ter ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.